Agora, irmãos, começa aqui uma sessão que na realidade já vem um pouco antes da carta aos Hebreus, mas aqui particularmente ela toma forma quando começa a declaração de que Cristo é superior a Arão, isto é, os levitas, que Jesus é superior ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Nós vimos que ele é superior aos anjos, nós vimos que ele é superior a Moisés, vimos que ele é superior a Josué. Agora vai ser declarado que ele é superior a Arão no seu sistema de sacrifício. Então Arão era o sumo sacerdote de Israel e imagina-se que ele era o maior deles. Aqui na história que vamos analisar à luz do Antigo Testamento, o autor da carta aos Hebreus vai mostrar que Jesus Cristo é superior ao próprio Arão, porque representado no Antigo Testamento por Melquisedeque, que não é da linhagem dos levitas, e por isso Cristo está intimamente ligado a essa linhagem. Isso aqui nos ajuda a entender um ponto importante, irmãos. Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Como poderia Jesus ser sumo sacerdote se ele não descende da tribo de Levi? Porque Arão descende da tribo de Levi, consequentemente, essa história poderia ser entendida assim. Então, Jesus não seria um sumo sacerdote adequado para Israel. E o que o autor da carta aos Hebreus vai mostrar é que Abraão, que é aquele de onde procede toda a história de Israel, até mesmo os levitas na sequência, ele é aquele que vai oferecer dízimos a Melquisedeque, mostrando que Melquisedeque é superior ao próprio Abraão. Consequentemente, em Abraão, os levitas ofereceram sacrifícios, isto é, ofereceram ofertas ao próprio Melquisedeque, dizendo então que aquele que é chamado Melquisedeque é maior do que Arão, maior do que os levitas. Consequentemente, é dessa linhagem que vem Jesus Cristo, não da linhagem de Levi. Essa é a tese específica do texto que nós começamos a analisar. Exatamente esse é o ponto que nós temos que refletir nessa tarde, irmãos. Então, vamos abrir as Escrituras, por favor, no texto de Gênesis, no capítulo 14, sem desmarcar o texto da carta aos Hebreus. Queria que você voltasse comigo lá para o início da história, onde essa história foi narrada. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, verso 18 a 20. Gênesis 14, verso 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Verso 18 a 20, é essa história, irmãos, esse personagem que abruptamente surge na história, que abruptamente entra numa história que aparentemente não faz nenhum sentido aqui. E é impressionante a beleza da revelação bíblica, não é? Como é tanta petulância nossa em termos de interpretação, fazer menção, como tantos estudiosos fazem, essa parte do texto não faz sentido em toda a história, então logo nós podemos dizer, isso tem que ser tirado da Escritura. Isso é o que normalmente os críticos fazem com a Escritura. Aqui você tem uma história que começa no verso 18 até o verso 20 do capítulo 14, que não tem nenhuma conexão com o que aconteceu antes, em termos da presença de Melquisedeque, nem terá nada aparentemente, até que em Hebreus, no capítulo 7, nós somos levados de volta a essa história, e aqui o significado dela, na sua plenitude, vem à tona. Vem à tona em toda a Escritura. Exatamente esse é o princípio que nós temos aqui.
Aqui, o que leva, irmãos, imediatamente, não é, olhando para esse texto e de volta lá para Hebreus, no capítulo 7, não é, podemos imaginar que aqui Melquisedeque, ele é o tipo de Cristo. Melquisedeque, o tipo de Cristo. A palavra tipo aqui ela é bem escolhida por uma razão, ela é técnica em termos. Porque, por exemplo, nós podemos pensar que Melquisedeque é o tipo de uma alegoria. A alegoria, irmãos, por natureza, não é? Ela não tem em si uma ênfase na história, isto é, ela não se importa com a historicidade, com os fatos em si. Importa mais com a lição que se extrai daquela história do que com ela mesma. Então, não é uma alegoria. Por quê? Porque nós estamos olhando para uma história que acabamos de ler, que aconteceu no tempo e no espaço com Abrão e Melquisedeque. Naquele contexto, depois naquela guerra dos 5 reis contra 4, em que o sobrinho, em que Ló foi aprisionado e Abraão vai resgatá-lo, e naquele contexto, ele, ao fazê-lo, ele oferece dízimo a Melquisedeque, a Abrão naquele contexto. Então, o tipo tem um termo técnico, por quê? O tipo, ele requer um antítipo. Então, lembre-se dessa expressão, irmãos. Voltando comigo para Hebreus 7, ele diz assim, volte comigo, por favor, no verso 3, ele diz assim, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim, de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Essa palavra semelhante ele é o tipo do Filho de Deus, ele tipifica o Filho de Deus. Literalmente, em grego, ele usa o termo tipos, que é a palavra específica para tipo. E o que é um tipo, irmãos? O tipo, ele é uma verdade histórica específica no passado, que aponta para algo superior no futuro, que fala de coisas mais gloriosas. Então, por exemplo, o tabernáculo era um tipo de Cristo. Por quê? Quando Cristo chega, João vai dizer, e ele tabernaculou no nosso meio, isto é, ele fez o seu tabernáculo conosco. O templo de Israel do Antigo Testamento era um tipo de Cristo. Lá em João, no capítulo 2, ele diz, esse templo vai ser destruído e ao terceiro dia será reerguido. Ele falava dele mesmo, de João, não de um templo físico. O templo apontava para a pessoa de Cristo. Então, isso é um tipo que aponta para um antítipo, algo mais glorioso e superior. Enquanto o tipo tem falhas, peca, o antítipo ele é divino, ele é celestial, ele não peca, ele não falha. Mesmo com as falhas do tipo, o antítipo é preservado. Em outras palavras, a glória dele é preservada. Ora, essa questão técnica aqui é importante por um aspecto, para que você entenda que o que está sendo argumentado nesses 3 primeiros versos é como eu interpreto aquela história à luz de Cristo. Como eu interpreto Gênesis 14 com a obra de Cristo. E aqui nós começamos então a nossa jornada nesse texto, analisando primeiramente os 3 primeiros versos que nos ajudam aqui nessa compreensão da obra de Cristo naquele contexto ali. Primeira coisa que é dito de Melquisedeque, irmãos, verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. A primeira coisa, Melquisedeque diz, ele é rei e sacerdote. Preste bem atenção, ele é rei e sacerdote. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus vivo. Ele é rei e ele lá é sacerdote. No Antigo Testamento, irmãos, no período do Antigo Testamento, não é, o ofício de rei e de sacerdote, eles eram estritamente separados. Você percebe muito claro isso. Você tinha um rei, você tinha um sacerdote e você tinha um profeta. Esses ofícios estão agora fundidos em uma pessoa, especialmente em Melquisedeque, que aponta literalmente para a pessoa de Cristo. Se você voltar comigo em Hebreus,
no capítulo 1, por favor, Hebreus no capítulo 1, você vai encontrar a seguinte declaração, a partir do versículo 2, ele diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Perceba, quem faz purificação dos pecados é sacerdote. E ele continua: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, ele nos purificou de todo o pecado e assentou-se nas alturas. Isto é, ele é rei, sacerdote e rei. É uma declaração direta acerca de Cristo, que agora é manifestado lá também na linguagem de Melquisedeque. Ele é sacerdote e ele é rei, como o texto claramente nos ensina. Segunda coisa que nós aprendemos em Hebreus, capítulo 7, irmãos, Melquisedeque, ele se encontrou com Abraão quando Abraão retornou de uma vitória, e ele o abençoou. Veja que coisa interessante, irmãos. Nós somos lembrados que Deus prometeu a bênção de Abraão sobre os homens. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Você, olhando para o texto, você vai ver, irmãos, que quem abençoa ali no texto, é claro, se você voltar comigo, por favor, sem desmarcar, Gênesis capítulo 14, ele diz assim, veja lá o texto comigo, ele diz exatamente assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão, e disse: ele abençoa Abraão. Percebe, irmãos, é dito isso na história, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, como o texto claramente nos mostra. Mas aqui, nós percebemos algo diferente, irmãos, de uma maneira pública, depois da vitória de Abraão sobre os inimigos, o próprio sumo sacerdote Melquisedeque é quem abençoa Abraão. Ele vai e o abençoa, como o texto claramente aqui nos diz. Melquisedeque, irmãos, é apresentado aqui literalmente ao mundo. E ele diz: a bênção do Senhor está sobre Abraão. Abraão vai abençoar os povos. A bênção de Deus está sobre ele, e dele vem a bênção sobre os povos. Essa é a declaração que nós temos ali no texto muito claramente. Muito claramente. Terceira coisa que podemos aprender aqui, irmãos, olhando para o texto de Hebreus 7, podemos perceber que o escritor da carta aos Hebreus considera Melquisedeque nome e título. Nome e título. Se você olhar para o texto, ele diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei Altíssimo, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é primeiro, pela tradução, não é, do seu nome, Rei da Justiça. E segundo Hebreus, segundo Gênesis 14, ele é Rei da Justiça. O que é isso, irmãos? Melquisedeque. Veja, a palavra Melquisedeque são duas palavras. Meler, em hebraico, é rei, e tzadak ou tzadik, pode ser também, é a palavra para justiça. Então, rei da justiça. Você vai encontrar essa expressão, não é? Literalmente, Melquisedeque, rei da justiça. Essa é uma declaração em que o nome dele já carrega. Se você olhar para o verso 2, ele diz: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Rei de justiça, como o texto diz. O título Melquisedeque, irmãos, ele também diz o seguinte: ele era rei de Salém. Veja, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Rei de Salém, entenda, esse é um termo que é muito debatido, mas a palavra
Salém, ela dá origem ao termo Jerusalém, certo? Por exemplo, Sião e Salém vão ser tratados como sinônimos em alguns lugares. Um exemplo disso, em Hebreus, o Salmo de número 76. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 76. Acompanhe comigo o verso 2 desse Salmo. Salmo 76, verso 2. Salmo 76, 2 diz assim o texto, irmãos. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Veja, Salém e Sião são sinônimos aqui no texto. Em Salém e em Sião. Então, perceba, olhando para Hebreus, ele diz, o nome dele fala, ele é rei da justiça e, ao mesmo tempo, é rei de Salém, ou seja, rei de paz, rei de paz. Ele é aquele onde ele é descrito dessa maneira, rei de justiça e rei de paz. Esse é o nome que é dado a ele. A quarta coisa importante que é dita sobre Melquisedeque no texto, irmãos, está no verso 3. Veja só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Sacerdote perpetuamente. Ora, preste atenção no detalhe, irmãos. Aonde é que entra a questão da interpretação desse texto? Quando você olha para a história de Gênesis, no capítulo 14, que lemos anteriormente, e Melquisedeque surge pela primeira vez, ele aparece ali e é citado no Salmo 110. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você encontra ali em Gênesis 14 e depois no Salmo de número 110. Só que, o que acontece com um personagem bíblico regularmente? Veja, os personagens bíblicos, eles não surgem na história do nada. Eles são preparados dentro de uma genealogia. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Se olhar, por exemplo, num texto de Gênesis, no capítulo 5. Lá, Gênesis capítulo 5, você vai encontrar a genealogia de Adão. Adão, Sete, e aí toda a sua descendência é descrita ali. Se você for para Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 17, você tem a genealogia de Caim. E ali Caim, ele tem os seus filhos e os nomes dos seus filhos. Todos eles são personagens históricos. Mas se você olha, por exemplo, para Gênesis no capítulo 5, o último nome que vai aparecer naquela genealogia é Noé. E Noé, depois daquela informação, ele passa a ser o ápice da história, porque entra a história do dilúvio imediatamente e a preservação de Noé e sua casa. Porque Noé, que vai surgir na história do dilúvio, ele não aparece no vácuo, ele não aparece do nada, ele aparece em uma história, em uma genealogia. Então, Gênesis 5 conta a genealogia de Adão, que termina com Noé e os seus 3 filhos, e logo ele passa a ser aquele que vai ser o herói da história do dilúvio. Um outro ponto importante para você entender como funciona isso no Antigo Testamento, irmãos, eu já citei isso lá atrás, mas repito aqui mais uma vez. Lembre-se quando Deus ordena a Abraão que ele imole o seu filho lá em Gênesis, no capítulo 22. E nós conhecemos bem a história do que aconteceu ali. O Senhor então vai intervir, e ele não vai imolar o seu filho, o Senhor vai apresentar um cordeiro que é morto no lugar do seu filho, termina a história, e Deus então abençoa Abraão e a sua descendência com as mesmas promessas que ele fez em Gênesis, no capítulo 12. Terminada essa história, inicia-se uma seguinte informação. Naqueles dias, isso é, no final do capítulo 22 do livro de Gênesis, naqueles dias, Naor, irmão, parente de Abraão, e ele teve filhos e filhas, e começou a contar a história, e ali, no meio daquela história, surge o nome Rebeca. Aparece Labão e aparece Rebeca. A história some. Os estudiosos se perguntam, para que isso?
Para que foi inserida essa informação no texto? Qual a lógica disso? Você fica impressionado com os comentários, se perguntando qual a razão daquilo. Aí você vai para o capítulo 23. Morre a esposa de Abraão, Sara. Ela morre. Quando ele vai e a sepulta, acontece que no capítulo 24, ele chama o seu servo e diz que ele deve buscar uma esposa para o seu filho, Isaque. E quem é que vai casar? Quem ele vai encontrar na casa de Naor? Rebeca, que foi citada aparentemente, despretensiosamente, no capítulo 22, no final do capítulo 22. Por quê, irmãos? Porque Rebeca, ela tem genealogia, ela tem princípio, ela tem fim, ela é como todo ser humano que nasce nessa terra. Melquisedeque, ele surge no capítulo 14, sem nenhuma preparação genealógica. E isso, irmãos, veja o cuidado do Espírito Santo em proteger isso na revelação do texto sagrado. Não porque Melquisedeque fosse Deus ou fosse a pré-encarnação de Cristo. Não, ele tinha família, mas o narrador simplesmente não diz. Silencia sobre a sua história. Ele surge na história. Nós estamos falando que o sacerdote do Deus Altíssimo, ele é Deus. Ele é eterno. E aí veja a linguagem que vai ser usada no verso 3, para você entender a lógica do narrador, em Hebreus 7:3. Sem pai, veja que detalhe, sem mãe, sem genealogia, veja o detalhe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, aí ele acrescenta, nem fim de existência, porque ele surge, some e ninguém sabe o seu paradeiro. Se você pegar Gênesis 5, uma marca daquela genealogia é Adão teve filho. Depois de ter filhos e filhas, ele morreu. Fulano teve filhos. Depois de ter filhos e filhas, morreu. Nasceu, morreu. Nasceu, morreu. Melquisedeque surge e não some. O cuidado do narrador, para que fique claro que o sacerdócio de Cristo não podia ser como o de Arão, que morria e era substituído todo o tempo. Todo aquele que morria era substituído por aquele que vinha depois. Não é o caso de Melquisedeque. Vive para sempre. Daí o autor, irmãos, com a beleza do texto, diz assim, não tinha fim de existência, entretanto, feito como tipo do Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, porque não se sabe o seu paradeiro. O cuidado aqui, irmãos, é preciosíssimo, eu diria, não é? Do próprio texto. E veja a beleza quando a gente fala da inspiração da Escritura, da informação dada, da informação não dada, como isso tem significado, como isso é glorioso na história. Não é meramente as informações jogadas no texto, o que foi negado de informação, a informação que foi dada, ela tem sentido e deve ser tratado exatamente assim, porque essa é a palavra de Deus. E o próprio Espírito de Deus, que lá em Gênesis, no capítulo 14, revelou aquela história daquela maneira, ele pega essa história agora, em Hebreus, no capítulo 7, para socorrer a igreja, para falar, vocês não podem confiar no judaísmo, vocês precisam confiar para onde a história de Israel apontava, que é para Cristo, que é superior a Arão. O sacerdócio é superior ao sacerdócio de Arão. F.F. Bruce, comentando esse texto, diz, irmãos,
no único registro em que a Escritura provê acerca de Melquisedeque, ele aparece como um homem vivo, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e como tal, ele desaparece. Em tudo isso, diz ele, no silêncio, tanto quanto nas declarações, ele está adequando o tipo de Cristo. Não é à toa que você vai ouvir Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, dizendo no verso 2 e 3, no 3 particularmente ele diz, acerca do conteúdo do Evangelho, ele diz que trata acerca, o verso 3 de Romanos 1 fala que trata acerca do Filho de Deus, que segundo a carne é da descendência de Davi. Ele é sacerdote eternamente, com o homem ele é da descendência de Davi. Há uma genealogia, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, que descreve de onde ele veio. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Eterno, porque ele é Deus. E aqui você tem a beleza disso aqui, irmãos, para os nossos olhos. Nós temos aqui a beleza dessa verdade diante dos nossos olhos. Sim, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E nós podemos ter a plena certeza disso. Porque ele era rei e sacerdote. E nós já vimos isso abertamente. No capítulo 7, verso 25 do livro da Carta aos Hebreus, capítulo 7, no verso 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Ele precisava ser um sacerdote para sempre. Arão era um sacerdote enquanto ele vivia. Nós precisamos de um sacerdote para sempre. Ele vive a interceder por nós. Melquisedeque é um tipo de Cristo por esse aspecto, e no segundo aspecto, irmãos, porque ele vai e abençoa Abraão. Sabe aonde? Na presença dos cananeus. Que coisa gloriosa, que ministério glorioso, irmãos. Quando nossa batalha for terminada, o Cristo ressurreto nos abençoará diante dos olhos do mundo. É isso que nós cantamos nos salmos. Seremos vindicados. A igreja do Senhor, que foi pisada, humilhada, será exaltada na presença do glorioso Rei. Ele nos separará dos povos da terra e nos abençoará no meio dos cananeus, no meio daqueles que não se curvaram diante do Senhor. Ele nos elevará dessa forma. Levantará do monturo e nos fará sentar com os príncipes, diz a Escritura Sagrada. Há pouco tempo nós vamos participar da mesa do Senhor. Essa é a maneira que o sumo sacerdote, o eterno, que vive a interceder por nós, continua abençoando a sua igreja. Você sabe o que foi que Melquisedeque ofereceu a Abraão quando ele chega na presença dele? Pão e vinho. Discutível essa cena. Muitos comentaristas vão falar que ali é fartura. Mas certamente, como um apontava para a glória, podemos dizer, assim como Abraão apontava para a glória daquele sumo sacerdote que é Cristo, também aquele ato aponta para o fato de que aquele sumo sacerdote é quem abençoa continuamente o seu povo. Que abençoa continuamente o seu povo. As bênçãos nos socorrem internamente e externamente. Nos socorrem dessa maneira, irmãos. Terceiro aspecto que podemos ainda frisar,
nós olhamos o significado do nome Melquisedeque, analisamos há pouco tempo, e os títulos, Rei da Justiça e Rei da Paz. Isso é tão bem aplicado à pessoa de Cristo, irmãos. Veja a ordem, Rei da Justiça e Rei da Paz. Você sabe como é o nome de Cristo em Isaías, dentre os nomes que é dado a ele? Príncipe da Paz. Príncipe na cultura hebraica não significa filho do rei, mas é o homem de guerra, é o que vai para a batalha. Sabe quem é? É o príncipe da paz, é aquele que guerreia pela paz. A justiça, ela é estabelecida e a paz, ela é manifestada. Como isso acontece literalmente, irmãos? Jesus é a minha justiça. A justiça de Deus foi satisfeita nele. Ele cumpriu toda a lei em meu lugar. Ele morreu pelos meus pecados. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. E aí, então, ele declara paz sobre o seu povo. Rei da justiça e Rei da paz. Nós não encontraremos paz fora dele. Isso então me traz à memória Isaías 59, quando o povo que tenta encontrar salvação nas suas próprias obras são descritos assim, nos versículos 6 em diante de Isaías 59, ele diz, ora, esses que andam por esse caminho, que caminho? Os que tentam cobrir a sua vergonha com o que fazem com suas próprias mãos. Ele diz, esses não conhecem a paz, quem anda por esse caminho não conhece a paz. Nós só encontramos a paz quando a nossa justiça é renegada, é jogada para fora e nós submetemos a justiça de Cristo, então nós encontramos a paz. Melquisedeque vai mostrar também nessa história, irmãos, que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e ascendeu às alturas, se tornando o Senhor nos altos céus, ele tomou o sacerdócio para sempre, tornando-se um sacerdote para a nossa salvação para sempre. Porque ele vive para sempre, nunca existirá um tempo que esse grande sumo sacerdote não mostrará o seu sangue derramado por nós para nos socorrer em todo o tempo. Nunca haverá um tempo quando suas orações não derramarão sobre nós as bênçãos de Deus. Nunca haverá um tempo em que as bênçãos de Deus não estarão sobre aqueles que confiam no sumo sacerdote Jesus Cristo. Nunca haverá. Os argumentos aqui utilizados são preciosos, porque do verso 4 ao 10, apesar de ter mais versículos, a tese é única do verso 4 ao 10, irmãos. Ele vai provar por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão ou dos levitas, como nós podemos ver no texto. Se você olhar, veja a primeira coisa, a questão dos dízimos, irmãos. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo. Veja o detalhe do autor da carta aos Hebreus. Ele mostra quem é Abraão, irmãos. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo tirado dos melhores despojos. Veja como era grande. Quem é Abraão? O patriarca, aquele que é o pai da fé, que foi escolhido pelo Senhor para ser o pai de uma grande nação. Ele diz, olha e veja como era grande Melquisedeque, a quem o nosso pai, o patriarca Abraão, pagou o dízimo. Como ele é maior, irmãos. Abraão pagou o dízimo a ele. Poucos versos, irmãos, posteriormente, por exemplo, no verso 9 e 10, você vai encontrar
E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ele está dizendo, todo o povo de Israel vai sair de Abraão. Então, os levitas estão nele. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, os levitas deram dízimo a Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é maior do que eles. Melquisedeque é superior a eles. E por que então ele vai afirmar no segundo momento? Isso aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque deve ser maior porque ele abençoou Abraão. Quem foi que abençoou Abraão, irmãos? Foi Deus. Deus disse a ele, Deus o abençoou e disse que ele seria uma bênção. E veja, quem abençoou Abraão aqui em Gênesis 14? Melquisedeque. É acima de qualquer disputa, irmãos, inequivocamente, de que o inferior é abençoado pelo superior, como diz o verso 7 do capítulo 7, veja o que diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Terceira coisa importante aqui, você olhar para esse texto, é que a vida imortal aqui é simbolizada. Melquisedeque representava um sacerdócio melhor do que os levitas mortais. Veja o verso 8, o que é que diz? Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Quem que recebe dízimo aqui? Os levitas. Ora, se eles recebem dízimo, irmãos, e eles dão aqui ao sumo sacerdote, ora, se eles recebem dízimo, quem são eles? Ele diz, esses são os mortais, os levitas morrem. Aí veja o verso na sequência do texto, ele diz assim no verso 8, os que recebem dízimo, porém ali aonde, lá em Gênesis 14, na história de Melquisedeque, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ser sacerdote em Israel, alguém tinha de demonstrar a sua linhagem apropriada. Você vai encontrar no livro das Crônicas, em Esdras, irmãos, como cuidadosamente eles guardavam o registro dos sacerdotes. Era impressionante ali. A razão disso, irmãos, para mostrar que eram sacerdotes de homens que morriam, um após o outro, um após o outro. Melquisedeque não tem linhagem, não se fala do seu nascimento, nem da sua própria morte. No verso 16 do capítulo 7, que vamos explorar ainda no próximo domingo, se o Senhor permitir, ele diz assim, Hebreus 7,16, ele fala, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Ele se torna sacerdote com poder da vida indissolúvel. Qual é a maior preocupação dessa carta, irmãos? Vamos aqui, para não perdermos de vista, apenas aprofundando as implicações, mas qual é a grande preocupação dessa carta? O que está em jogo aqui? Diante da perseguição que a igreja sofria naquela época, facilmente as pessoas iam renunciar para poder voltar ao judaísmo em que eles estavam ali sendo esmagados de volta. Então eles perderam de vista. Veja como é fácil, irmãos, nós querermos voltar a um sistema em que você toca, em que você entra numa casa, em que você sacrifica, e ao mesmo tempo deixar de lado aquilo para onde aponta a gloriosa esperança da igreja, que vai além do véu, em Cristo Jesus, que adentra o santíssimo lugar. A esperança da igreja não pode ser trocada por coisas desse mundo. Renunciar a Cristo, irmãos, é renunciar tudo que o Antigo Testamento apontou. A fonte em que até mesmo Abraão recebeu a sua bênção, de quem ele recebeu a bênção. Rejeitar o antigo,
rejeitar esse sumo sacerdócio de Cristo é retornar de modo oposto ao Antigo Testamento, como ele aponta. O Antigo Testamento aponta para algo superior e mais glorioso, que é a pessoa de Cristo. Isso nos faz entender melhor o relacionamento entre o Antigo Testamento na época de Moisés, irmãos, e o próprio Novo Testamento na época de Cristo. Através de Melquisedeque, a salvação em Cristo foi conhecida antes da vinda, antes da chegada da lei e mesmo do estabelecimento do pacto com Moisés. Eu diria mesmo, o pacto foi feito com Abraão no capítulo 15, nós estamos em Gênesis no capítulo 14. A nova aliança em Cristo, entretanto, não é uma inovação, irmãos. Ela não surgiu como algo que os autores do Novo Testamento resolveram apresentar. Eles vão lá para antes, até mesmo, do estabelecimento do pacto com Abraão em Gênesis 15. Em Gênesis 14, ele mostra Melquisedeque, que é aquele que abençoa o próprio Abraão. Aqui está a verdade. Não é uma inovação, o Novo Testamento não é uma inovação, é a melhor e a perfeita interpretação do Antigo Testamento. Nova aliança não é chamada assim, irmãos, porque é diferente, mas porque trouxe o cumprimento de tudo aquilo que foi representado e antecipado no período do Antigo Testamento. Foi em Cristo Jesus que Abraão viu sua esperança. Lembre-se, em João 8,56, vosso pai Abraão se alegrou quando ele viu o meu dia. Ele viu o meu dia e se alegrou. Abraão, ele encontrou alegria para a sua alma em Cristo. E como vocês que seguem Abraão vão querer encontrar alegria em outro, quando o próprio Abraão foi abençoado pelo sumo sacerdote que aponta para Cristo, que é Melquisedeque, e foi abençoado pelo próprio Deus, como vocês se voltam contra Abraão? Aí você entende porque Jesus olha para os judeus, lá em João no capítulo 8, e diz, depois de ouvir deles, nós temos um pai, nós não somos bastardos, Abraão é o nosso pai. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que ele fez. Ele creu em mim, ele viu o meu dia e se alegrou. Como vocês são filhos de Abraão, se vocês não confiam em mim? Aí Jesus diz, o vosso pai é o diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio, e vocês vivem para fazer a vontade dele. A vontade dele. Coisa impressionante podermos aplicar, irmãos, para a nossa vida essas verdades. E eu queria fazer isso rapidamente, umas 2 ou 3 aplicações para a nossa vida, antes de concluirmos esse sermão. Nós notamos na comparação, irmãos, que foi feita biblicamente entre Melquisedeque e Cristo, ou melhor, Melquisedeque e a pessoa de Cristo mesmo, como está aqui em Hebreus 7. E você olha para a história de Melquisedeque e você vê ali a história de Cristo. Quem cumpre aquela história e aquelas verdades além de Cristo? Quem preenche a descrição desse homem santo, sacerdote do Deus Altíssimo, justo e santo, Rei da justiça e da paz? Quem pode se igualar a ele? Quem mais pode ser sacerdote e rei, senão Jesus Cristo? Quem pode governar os corações, irmãos, e transportar os homens para os céus pelo poder da sua palavra? Quem pode fazer isso? Quem senão Jesus Cristo? Quem senão Jesus Cristo? Quem vive para sempre pelo poder de si mesmo? Quem tem a vida eterna em si mesmo, senão o próprio Cristo? Em quem nós encontraremos a verdadeira justiça e a verdadeira paz, senão em Cristo?
Você quer conhecer a justiça? Um homem reto e íntegro, santo, que nunca cometeu pecado. Melquisedeque aparece em 3 versos. Você tem a história do nascimento de Cristo até sua morte. Nunca ele cometeu pecado. Santo em todos os seus atos. Não foi ele que disse, os anjos declararam. Filho do Deus Altíssimo. O Filho de Deus, Altíssimo Senhor. Olhe para as tempestades em que ele estava e acalmou o mar. Olhe para os demônios que vieram contra ele e ele os expulsou todos. Lembre-se dos enfermos que ele curou. Jesus é a nossa justiça e a nossa paz. Ele é o único que tem poder para restaurar a nossa sorte hoje e para sempre. Quem pode imaginar que alguém tem poder além dele? Onde você vai encontrar um sacerdote, um sumo sacerdote igual a Cristo? Nem Arão e os levitas puderam encapsular apenas um que apareceu em 3 versículos em toda a escritura da lei. É aquele que aponta para ele, Melquisedeque. Melquisedeque. Voltar-se a Cristo, irmãos, é o que deve ser feito hoje. Você sabe, você deseja as bênçãos de Deus sobre você. E muitas vezes nós queremos as bênçãos e buscamos ao Senhor atrás de alguma bênção específica. Melquisedeque abençoou Abraão, irmãos. E em Abraão nós somos abençoados. Veja, quem abençoou Abraão foi o próprio Cristo, o próprio Senhor, o sumo sacerdote. Onde eu vou encontrar as bênçãos de Deus? Senão no Rei da Justiça e no Rei da Paz. Onde encontrarei as bênçãos de Deus? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis, mas ele diz também que em Cristo Jesus todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais nos foram concedidas na pessoa de Cristo. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus nos foram concedidas. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós estaremos satisfeitos nele. Para onde nós iremos? Nós precisamos nos voltar para ele. E essa é a tese para a igreja de Hebreus, aos Hebreus, é a tese para a nossa vida hoje. Nós nos voltamos para ele, porque nele nós encontramos justiça, paz, salvação e as bênçãos de Deus sobre nós. Você deve vir a Cristo, irmãos, porque a parte dele, fora dele, você nunca vai ter paz. Você vai ter paz momentânea. Ele disse isso aos seus discípulos. Essas coisas eu digo a vocês para que vocês tenham paz. Mas não dou a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. A paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. O que é que você busca exatamente? Que paz é que você busca exatamente? Se você continua sendo inimigo de Deus e você só pode ser restaurado em Cristo, a sua relação com Deus só pode ser restaurada em Cristo, como você pode ter paz se Deus é o teu inimigo? Nunca você vai encontrar paz.
Sem justiça nunca haverá paz, nem nas nossas casas, nem no nosso trabalho, muito menos no nosso coração. Por isso, Paulo escreve aos Romanos dizendo, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Jesus é o nosso Melquisedeque, irmãos. Ele é o nosso Rei da justiça. Ele nos purifica dos nossos pecados com seu sangue e nos veste com as vestimentas celestiais, reais, da sua perfeita obediência, porque Ele é justo. Ele me veste com a sua justiça, com a vestimenta da justiça. Essa é a certeza que nós temos no final. Em Apocalipse 21, versos 3 e 4. João diz assim: e essa é a glória do final de toda a obra desse glorioso sumo sacerdote. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Príncipe, Rei da justiça e Rei da paz, seremos perfeitamente transformados na sua presença. A glória desse texto e a segurança para a igreja daquela época é a segurança para nós hoje também. Volte-se para Cristo, o eterno sacerdote de Deus. Vamos à presença do nosso Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Oremos ao nosso Deus. Nós te bendizemos, Senhor, porque temos da tua parte a palavra santa e poderosa que, pelo teu Espírito, fala ao nosso coração e nos faz vivermos nesse mundo confiantes segundo aquilo que temos esperado nas promessas do Senhor. Como temos confiado no teu Filho, o nosso sumo sacerdote, ou melhor, o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sem fim, sem início, sem fim, eterno. Ó Senhor, estamos seguros não por um pouco de tempo, mas eternamente, porque o Senhor vive e vive para sempre. Conforta a tua igreja, enche de esperança o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.